Olá, meu nome é Tainá dos Anjos, eu sou aluna da Universidade Unigran Rio, do curso de Licenciatura História. Hoje nós vamos falar sobre o processo de descolonização da África e da Ásia e de todas as consequências que esse processo gerou. Primeiro, nós vamos falar das causas e do contexto histórico desse processo. Vamos lembrar lá atrás da Conferência de Berlim, entre os anos de 1884 e 85. Nessa conferência, o que foi decidido? Foi a conferência conhecida como a Partilha da África, onde as potências da época se juntaram e dividiram a África, como se fosse dividindo um bolo mesmo, cortando e cada uma ficou com um pedaço. Essa época é a época do imperialismo. E o que foi, o imperialismo? Foi uma segunda ida dos países europeus com a tentativa de colonizar outros países. Inicialmente foi na América, e agora, nessa segunda onda, nesse imperialismo, neocolonialismo, nos países dos continentes asiático e africano, em busca de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor também. Então, nós já entendemos o que foi o imperialismo e como começou então a descolonização da África e da Ásia. Temos que pensar que um fator muito importante para o início dessa descolonização foi o final da Segunda Guerra Mundial. Por que o final da Segunda Guerra Mundial ali em 1945? Porque os países que estavam colonizando a África e a Ásia sofreram muito as consequências da guerra. As potências estavam em declínio por conta do desgaste que uma guerra ocorre. Tanto desgaste financeiro, a morte da população e a perda do foco dessas potências na África e na Ásia. Tiraram o foco no imperialismo e começaram a colocar o foco na guerra, e depois houve esse declínio dessas potências. Então, o ambiente ali era propício para que as colônias ainda da África e da Ásia começassem a buscar aí a sua independência. Outro ponto importante que deve ser lembrado é a criação da ONU, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A ONU começou a buscar a paz mundial, ali a resolver conflitos, impedir novos conflitos, e também criou a Carta de Autodeterminação dos Povos, que era a favor de que cada povo pudesse se autodeterminar, literalmente, Então, essas colônias ainda da África e da Ásia começaram a cobrar da ONU que fosse cumprida, então, essa Carta de Determinação dos Povos neles, que ainda eram, depois ali da segunda metade do século XX, ainda eram colônia, Então, foi uma cobrança, assim, uma busca pela sua autodeterminação. E aí, por último, temos a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve ali um processo de uma Guerra Fria, onde as duas potências mundiais, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a disputar pela influência mundial. Os Estados Unidos trazendo a ideologia ali do capitalismo, trazendo o capitalismo, e a União Soviética trazendo o socialismo. Então, houve uma busca por áreas de influência. E se a gente pensar, essas duas potências, elas não estiveram envolvidas ali na partilha da África lá atrás. Então, a influência delas na África com o imperialismo seria pouca. Então, essas duas potências começam a incentivar ali o processo de descolonização, apoiar o processo de descolonização, a fim de ter uma influência maior desses territórios ali da África e da Ásia. Outro fator muito importante que determinou muito o começo do processo de descolonização foi o pan-africanismo e o pan-arabismo. O
que foi isso? O pan-africanismo, com o grande nome do Jomo Kenyatta, foi a ideia de que deveríamos, então, os povos africanos deveriam se unir e valorizar ali a sua cultura, as suas práticas. Então foi um processo de reavivação dessa cultura africana e de união desses povos. E o mesmo aconteceu com o pan-arabismo, com o grande nome do Gamal Abdel Nasser, né? Que ali era uma ideia de que devia se ter essa união dos povos da Arábia, o que causou muitos conflitos com a criação do Estado de Israel, que era um Estado judeu ali no meio de uma região toda dominada pelos povos árabes. E aí eles começaram a se unir, tanto para o processo de descolonização da África e união dos povos árabes, o que ajudou muito o que acabou auxiliando nesse processo, né? Vamos lá. Bom, para se falar de descolonização, é importante se lembrar da Conferência de Bandung de 1955, né? Essa conferência foi um encontro ocorrido na cidade da Indonésia em 1955, que reuniu líderes de 29 estados asiáticos e africanos, patrocinados pela Indonésia, pela Índia, pela Birmânia, Sri Lanka e Paquistão, né? E tinha como objetivo promover a cooperação desses povos, a cooperação econômica e cultural do perfil afroasiático, buscando fazer frente ali a um processo de busca para uma talvez nova colonização dos países que estavam na Guerra Fria, das potências atuais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E para isso, para fazer uma frente contra essa possível nova dominação, criou-se o termo de países do terceiro mundo, que são os países não aliados. O que isso significa? Os países do primeiro mundo, né, seriam ali os capitalistas, os do segundo mundo, os capitalistas que surgiram, né, primeiro, depois ali os socialistas, e aí o mundo todo foi polarizado entre esse ou um ou outro. E aí nessa conferência de Bandung se criou o termo dos não aliados, que seria uma terceira opção, uma saída para não precisar ser nenhum nem outro, uma terceira opção. Nessa conferência, eles trataram ali de assuntos inéditos naquela época, né? Que foi a influência negativa dos países ricos em relação aos pobres, a prática do racismo e a prática do racismo como crime. Também foi falado. E foi tratada uma proposta da ideia de criar o Tribunal da Descolonização, que julgaria os responsáveis pela prática desse crime contra a humanidade, respondendo também os países colonialistas, significando ajudar a reconstruir os estragos penetrados pelos antigos colonos. Porém, essa ideia foi abafada pelos países centrais, aqueles mais influentes, e acabou não indo para frente. Agora, nós vamos falar de alguns casos específicos dessa descolonização. Lembrando que a descolonização aconteceu em países de toda a África e Ásia. Diversos países passaram por esse processo. Aqui nós vamos falar alguns países, os principais pontos, algo diferente, né, que aconteceu nesses países. Primeiro vamos falar sobre a África Portuguesa, que não só, né, mas países que estavam ali sendo colonizados por Portugal foram países que demoraram muito ao processo de descolonização ocorrer. E por que isso aconteceu? Porque Portugal estava vivendo uma ditadura, ali estava vivendo o salazarismo, que durou até 1974, por ali. E aí, até essa época, o regime era muito forte, um regime muito duro, que por consequência disso manteve as colônias
portugueses por muito tempo na África. Como que esse processo começou a ocorrer? Depois da Revolução dos Cravos e do fim do salazarismo. A Revolução dos Cravos ocorreu lá em Portugal, onde os próprios militares que eram contra esse regime, parcela dos militares contra esse regime e também a população, durante a primavera, portanto, usaram cravos na sua vestimenta e tudo mais, para mostrar que essa parcela dos militares eram contrárias ao salazarismo, e assim começou uma guerra ali, civil em Portugal, que terminou concluindo com o fim do salazarismo lá em Portugal. Depois disso, tivemos esse processo de dependência dos países da América Portuguesa. Em 1975, Moçambique e Angola tiveram a sua independência, né? Outro caso muito curioso, assim, muito relevante de se estudar é o processo da Índia, de descolonização da Índia, uma ex-colônia inglesa, que começa a partir da década de 20, né? E por que esse processo é muito marcado pelo processo da desobediência civil proposta pelo Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi foi um líder, né, da descolonização da Índia, que ele propôs que houvesse uma desobediência civil, que as pessoas começassem a parar de usar produtos ingleses, começaram a parar de aceitar, né, de cumprir as leis inglesas, e ali por conta disso, não usando violência, sempre protestos não violentos, essa pressão social acabou gerando a independência da Índia em 1947, né, ali se desvinculando, não sendo mais uma colônia inglesa. Na África do Sul, nós já começamos a perceber aqui uma das consequências do processo de descolonização, porque nós vamos falar de depois que esse processo de dependência ocorreu. Depois que esse processo de dependência ocorreu na África do Sul, a elite, que eram muitas vezes descendentes ali dos colonos, ela permaneceu no país e começou a criar forças naquele país, criando diversas leis segregacionistas que colocavam a população negra africana em espaços separados, em bairros e núcleos pequenos, além de criar leis segregacionistas, e aí começou o apartheid na África do Sul. E esse processo foi lento até conseguir sair desse apartheid, e tivemos um nome muito importante para essa luta, que foi Nelson Mandela, que começou a questionar, né, não só ele, mas diversos outros, mas ele foi um grande nome e questionador do processo desse apartheid, ficou preso por muito tempo, depois se tornou presidente da África do Sul, depois que o apartheid já tinha sido acabado, devido à pressão tanto interna quanto externa, pois o mundo já não cabia mais esse tipo de segregação, né? Para concluir, vamos falar sobre as consequências do processo de descolonização, que na verdade são as consequências do imperialismo na África e na Ásia. Depois desse processo de descolonização, nós podemos perceber uma constante e um número muito grande de guerras civis dentro da África, e conflitos internos, tanto políticos quanto religiosos e culturais. E por que isso ocorre? Se nós voltarmos lá atrás, lá na Conferência de Berlim, nós percebemos que o imperialismo, ele não se importou com as diferenças culturais dos grupos étnicos que existiam, né, na África. Então, houve uma divisão ali na África, os países foram criados, né, os territórios foram separados e diversos grupos étnicos rivais ficaram dentro do mesmo território. E aí, depois, com a descolonização, os colonos saem, esses países precisam de um líder, e aí
começa um processo de guerra civil, de conflitos internos muito grande, para ver quem irá dominar esse país. Um exemplo muito forte é em Ruanda, que durante muito tempo ainda permaneceu com essa guerra civil por conta de dois grupos rivais, os Tutsis e os Hutus, né? E nós podemos perceber esse processo em Ruanda num filme muito conhecido, que é o Hotel Ruanda, que vale a pena assistir para entender um pouco mais sobre as consequências aí da descolonização e do imperialismo na África, né? Também não podemos esquecer daquelas consequências econômicas que os países africanos e asiáticos tiveram. Porque quando os países europeus vieram colonizar, muito foi extraído, muita matéria-prima, muitos produtos foram levados. Então, houve, sim, uma diminuição dessa quantidade de matéria-prima e tudo mais. E, além disso, os países os países europeus criaram na África um processo econômico, fizeram com que esses países tiveram uma economia baseada no extrativismo e na importação de produtos manufaturados e na exportação, né, desses produtos, o que era conveniente para os colonos. Então, quando esses países saem, eles mantêm essa pobreza, esse sistema econômico que desfavorece os países africanos e asiáticos. Então, podemos ver ainda hoje países que não tiveram a oportunidade ainda de desenvolver tão fortemente a sua economia, ainda sofrem essa consequência desse saqueamento, basicamente, que a Europa fez nos países da África e da Ásia. E aí, então, ainda muitos países sofrem com os conflitos internos, com problemas econômicos ainda não estão resolvidos devido a esse processo extenso de anos e anos de colonização europeia na África e na Ásia. Então, é isso. Obrigada por ter ouvido, por ter chegado até aqui. E até a próxima. Um abraço. Tchau.